E chegamos à nona lição das 10 do coronavírus para a gestão empresarial. Quem vem acompanhando essa série viu que no último episódio a gente falou de talentos, principalmente os colaboradores da empresa, como o recurso mais estratégico, mais valioso para desenvolver capacidades de gerar melhores resultados. Dentre eles, a recuperação do que vocês vêm perdendo agora com toda essa pandemia e com essa grande crise econômica. Neste episódio, a gente vai entrar em parceiros estratégicos. E aqui eu queria fazer uso de uma frase de um filósofo que faleceu lá nos anos 50, um filósofo francês que era um padre jesuíta que disse: nenhum homem é uma ilha. O nome dele era Teilhard de Chardin. E é interessante porque eu queria fazer uso dessa frase porque ele disse: nenhum homem é uma ilha, porque ele entendia que todo ser humano era incapaz de sobreviver sem a relação com outros seres humanos. Ou seja, existe uma interdependência entre as pessoas e faz parte da natureza humana. É claro que a gente enxerga um que outro isolado do mundo, eremita lá, mas não adianta, a sociedade, a vida em que a gente está inserido hoje, a gente tem uma interdependência muito forte com as outras pessoas. E eu queria puxar o gancho dessa frase que ele disse lá no início do século passado e dizer o seguinte: nenhuma empresa é uma ilha na nova economia digital. Por que isso? Porque empresas que continuam achando que tem todos os colaboradores, todos os conhecimentos e capacidades de negócio para atender todos os mercados e seus clientes hoje, a gente está vendo que não dão conta, se tornam elefantes brancos, elas geram muito débito técnico. E é o que está acontecendo agora. Elas estão incapazes de se adaptar rapidamente a todas essas mudanças, de recuperar mais rápido do que o crescimento exponencial da própria pandemia. Então, gente, aqui ó, nessa nova economia digital e principalmente nesse contexto altamente complexo, beirando o caos que a gente está vendo que vai acontecer, parceiros são estratégicos para a nossa recuperação. E vejam a defesa que eu vou fazer para vocês aqui. Parceiros que gerem novas oportunidades de negócio. Esses eu acho que os grandes líderes aí já estão acostumados com eles. Porque quando a gente fala, ele é parceiro de negócio, ele me vende, ele me gera lead, ou seja, está relacionado à venda, não é isso? Ou à expansão, ou à distribuição dos serviços, dos produtos. Agora o que eu vim trazer para vocês, detalhe, esses são altamente estratégicos, esses de geração de receitas, de resultados financeiros. Só que onde eu quero chegar com vocês, primeiro ponto é o seguinte: vocês já pensaram no cliente ser um parceiro de negócio? O cliente, ele vai dizer, não, mas nós somos parceiros dos nossos clientes. Não, não, não. Deixa o cliente, quando ele é cliente aqui no seu lugar, mas traga o cliente para cá. Quem conhece o Business Model Canvas sabe que à sua direita, lá no diagrama, tem clientes, não é isso? Os segmentos de cliente que vocês atendem com proposta de valor pelos canais de entrega de valor, os canais-chave principais de entrega da proposta de valor de vocês aos segmentos de clientes. Do lado esquerdo tem o quê? Os parceiros-chaves, ou os parceiros estratégicos da organização e do modelo de negócio de vocês. E aqui eu vou dizer o seguinte: o que impede de pensar que um cliente pode vir para a perspectiva de parceiro na cocriação de produtos e serviços? Já pensaram nisso? Não são todos os clientes, são alguns que são escolhidos a dedo, que são como a gente diz, os early adopters, aqueles que adotam mais cedo mudanças, que querem participar da evolução, da inovação da empresa de vocês. Tenham esses caras como parceiros de vocês. Estejam junto com eles, entendendo as necessidades deles e tragam eles para dentro de casa, para eles verem como é que vocês desenvolvem as soluções de vocês. Pois bem, soluções. Segundo nível de parceiros que a gente pode ter aqui, tá? O segundo nível que eu estou dizendo, além daquele de geração, o tradicional de geração de leads, de vendas e geração de novos negócios. Então, o primeiro que eu falei depois desses é o cliente como parceiro. O segundo
O que desenvolve solução, ou seja, o que está desde concepção de novos produtos e serviços, que vocês podem ter até parceiros tecnológicos, não é isso? Pensando em canais, novos canais de venda, canais de relacionamento, implantação de plataformas, mas também os canais de entrega de valor, os parceiros de entrega de valor, ou seja, que implantam, que distribuem, que dão suporte aos produtos e serviços de vocês. Esses caras têm que ser de alta confiança e a gente precisa desenvolvê-los também e retê-los como nossos parceiros. Eles têm que se tornar estratégicos para nós aqui, eles são estratégicos, não é isso? O que mais? Vocês trariam mais parceiros aqui? Pois é, eu tenho parceiros de processos de apoio, eu tenho parceiros de infraestrutura. Então, aqui chegou um ponto que eu quero trazer para vocês algumas dicas do modelo de organizações exponenciais, que não só eles pregam essa questão que eu já falei aqui de tecnologias que alavancam, que escalam a empresa, não é isso? Que trazem oportunidades exponenciais aqui nesse aspecto da transformação digital, mas eu quero falar de redes, como se defende tanto que essas empresas do mundo digital trabalham com fortes redes de relacionamento, até mesmo com os seus competidores, com a concorrência. E seria um ponto bem interessante agora de como com a concorrência a gente ser capaz de reduzir custos diante dos mesmos fornecedores. Pode parecer loucura o que eu estou dizendo, mas já tem alguns mercados fazendo isso. Então olha só, 4 elementos que eu trouxe das organizações exponenciais para vocês pensarem na questão de parceiros. 1. Se alguém estava preocupado ou pensando em reduzir estrutura e diz como eu preciso reduzir custo, eu não consigo reter mais as minhas pessoas, a minha folha de pagamento está muito alta, e eu disse no episódio anterior, cuidado que pode ser mais caro, não é isso? Eliminar talentos e depois ter que recuperá-los mais para frente. E se eu transformar esses talentos em parceiros de negócios? Pode ser uma oportunidade para eles também abrir o seu novo negócio e continuar prestando serviço aqui para vocês. Haveria só a mudança do modelo de negócios. Para muita gente isso é loucura. Quem trabalha com a mentalidade ainda de CLT, de tem que ter a estabilidade da carteira assinada e tudo. Gente, não tem mais estabilidade de nada hoje. Então o ponto que eu quero é continue tendo o talento de vocês, mas transforme ele em talentos. Em organizações exponenciais a gente fala staff on demand, ou seja, eu contrato pessoas por demanda e dou a liberdade também dessas pessoas aqui atenderem outros clientes, se for o caso. Utilização dos membros da comunidade e de algumas organizações públicas e privadas como parceiros na cocriação de produtos e serviços, bem como na validação de hipóteses. Então, eu falei de clientes aqui, mas imagina ir além, ir para a comunidade e dizer o seguinte, gente, a gente está a fim de resolver grandes problemas, nós temos esses serviços e esse conhecimento a passar para vocês. Quem está disposto a nos ajudar ou quem quer ser ajudado? A gente enxerga incubadoras, a gente enxerga parques tecnológicos, a gente enxerga algumas instituições sem fins lucrativos também, que podem estar sendo parceiras, e outras empresas, sim, que não são clientes de vocês, mas querem participar do mesmo propósito transformador. Então, atraiam esses parceiros. Divulguem o que vocês fazem, as suas necessidades e ajudem a resolver as necessidades deles também, certo? Isso pode gerar uma capacidade incrível aqui, ó, de gerar novos resultados. Desmobilização dos ativos, ou seja, quem investiu muito em imóveis, em bens como automóveis, infraestrutura e coisas do tipo, a gente já sabe que aquela onda dos data centers que montavam infraestruturas de computação carésimas, veio a nuvem e desmanchou tudo isso. Desmanchou tudo isso porque houve um tempo ainda de confiar nessa estrutura, mas quando ela se mostrou altamente sólida e eficiente, ok, foi o momento, se investiu naquilo, eu participei desses projetos, eu vi também na pele isso acontecer, foi interessante para a época, mas hoje a gente tem outras soluções
para usar na empresa, assim como em transporte, eu não preciso comprar automóvel, eu não preciso comprar um imóvel. Então aqui em organizações exponenciais a gente fala assim, ó, alavanque resultados alugando, contratando serviços, pare de imobilizar seu dinheiro. Essa é uma receita forte que tem que ser utilizada. E troca de experiências com outras empresas e profissionais que adotaram o mesmo modelo. Então, gente, assim, ó, nós somos uma empresa que estamos à disposição para quem quiser discutir, quem quiser ajuda mesmo com o nosso serviço, mas tem várias outras empresas aí para discutir. Outra, monte algum seminário, faça debates, fishbowls, discussões na internet, junte pessoas, apresente o seu problema. Você vai descobrir sim que tem muita gente a fim de trabalhar naquele propósito lá, como eu já falei na 4ª lição aqui, e ajudar vocês a recuperar os resultados. Estamos à disposição. Então, para terminar, minha leitura famosa da frase que fica com a nossa lição, resumindo tudo isso que a gente veio falar aqui de parceiros, é a seguinte: empresas que formam uma rede confiável de parceiros de negócios em todos os níveis e áreas do conhecimento garantem a escalabilidade das operações e a viabilidade da mudança. Pois bem, esse é o final dessa lição, parceiros estratégicos. Espero que você, líder, gestor empresarial, repense o como você trata quem não é colaborador direto e não somente um fornecedor, e sim quais são aquelas empresas e aqueles profissionais que estarão com vocês dando a pele, não é isso? Comprometimento com resultados. A expressão que se fala muito é skin in the game, ou seja, eles botam a sua pele em jogo ali, não é isso? Então, encontre esses parceiros, desenvolva para trabalhar junto com vocês e os retenham, porque eles podem ser também um grande diferencial competitivo para desenvolver essas capacidades de recuperar os resultados que vocês vinham tendo, ok? Espero que tenha sido útil essa informação e esse pequeno debate sobre parceiros de negócios. No próximo episódio nós vamos para liderança e ainda vai ter mais um que a gente vai concluir tudo isso aqui, tá? Espero que esteja valendo. Um grande abraço e até breve.